circunstancialmente. Eu podia ser jordaniano, eu podia ser hindu, eu podia ser qualquer outra coisa. E eu não estaria defendendo nada em lugar nenhum porque eu nasci anárquico. Muito bom isso que você está falando. Quanto mais identificação com as coisas, mais apequenamento da essência humana, né? E intolerância. E mais inimizade com o diferente. Então, quanto mais o cara diz, essa é a minha igreja, é o meu povo, eu dou o dízimo aqui, eu pago, eu sustento, eu pago o papel higiênico, é o meu pastor, é isso e aquilo, mais doido, fanático, intolerante. Mais doente. Doente ele vai ficar. Tá. E é isso que a pastorada quer. É criar essa identificação de intolerância absoluta. Quando chega um cara como eu que diz, olha, a tua igreja é qualquer comunhão humana sincera. Aí o cara enlouquece. Começando com a tua mulher e com os teus filhos, com os teus amigos, com isso, com aquilo. Eles dizem, mas quem é que controla? Eles querem saber para quem vai o dinheiro, quem controla, Tá. a quem obedecem, e aí você vira herege porque você não está defendendo esse poder de controle e identificação que produz intolerância e um agrupamento fanático daquele grupo. Como se a liberdade fosse ruim, né? A liberdade é ruim. Porque a liberdade não deixa poder concentrado na mão de ninguém. Todo indivíduo que tem uma consciência adulta não tem guru, não tem pastor exclusivo, não tem ninguém que determine como é a cabeça dele. Foi o que Jesus disse que queria que fosse. Vocês têm um só pastor e vocês são um só rebanho. A ninguém chameis de meu pai espiritual e o obedeçam. A ninguém chameis de meu mestre espiritual e o obedeçam. A ninguém chameis de meu guru espiritual e o obedeçam. Que é tudo que a religiosidade quer. O cara quer ser o pai que determina patriarcalmente o que todo mundo deve fazer naquele grupo, o mestre inquestionável, o guru poderoso. Aí quando você vê e ensina o que Jesus disse, e ensina que o bom pastor é ele, e o que eu tenho que obedecer é o evangelho ensinado por ele, você vira herege porque você tira o poder da mão dos medíocres, que a maioria deles era camelô antes de ser pastor, e que estão ricos e poderosos e não querem abrir mão dessa prerrogativa de grandeza, de domínio e de controle sobre uma massa falida de gente praticamente acéfala. Que tem mais identificação com a natureza caída do que com a natureza Total divina. identificação com a escravidão da natureza caída. Eles gostam de ser escravos. É gente que diz para mim, pastor, eu não consigo viver com liberdade. Eu preciso ser controlado. Preciso ser controlado. Preciso. O senhor tem que me dar ordens. Eu digo, eu não vou te dar. Eles ficam loucos. Eu preciso de ordens, pastor. As pessoas querem ordens, comandos, domínios, controles. Aí quando vem você e quer praticar Jesus, quer praticar o que o apóstolo Pedro disse, pastoreiem o rebanho de Deus não como dominadores, como dominus é a palavra usada no original, não como dominus, que era a palavra usada para o imperador romano, para os senhores, não como dominus do rebanho, mas como modelo. Deixa eles verem o modo de vocês viverem para eles imitarem vocês. Isso aí é idiotice, essa pastorada quase toda diz, não, isso não dá certo, porque aí eles começam a ajudar o pobre, eles vão passando na rua, vem um pobre, aí, coitado, está numa miséria enorme, aí vai lá, tira um dinheirinho, ajuda, compra uma lata de leite, pão, comida e socorre. Aí vão fazendo isso bem com as próprias mãos, socorrendo, levando para um lugar, fazendo como o samaritano, que é o herói fraterno dos evangelhos de Jesus, fez e Jesus recomendou, vai tu e faz o mesmo, que é totalmente diferente do sacerdote que passa, do levita que se desvia, que queria que o dízimo fosse só para o templo, que caía todo no bolso deles. A mesma coisa está presente. Você viu outro dia o Silas Malafaia dizendo, não dê seu
dízimo e oferta para quem você quiser, senão você vai dar para o fulustreco de tal, só achando que ele é pobre. Só quem pode receber o seu dinheiro é o sacerdote. Aí eles não explicam o milagre de por que você dá dinheiro para eles, que vai para o bolso deles e cai na contabilidade divina. E aí Deus passa a ficar endividado com você porque você deu dinheiro para um cara que não serviria nem para passar num concurso público para coisa nenhuma, que não tem vocação científica nenhuma, que não tem vocação nem contábil, que não tem vocação... Seria um advogado medíocre se o fosse, seria um médico mediano se o fosse. O único lugar onde ele se dá bem é no meio da estupidez, vendendo essa loucura, e onde ninguém questiona, porque está todo mundo condicionado, adoecido, são zumbis. A gente está no meio de um apocalipse zumbi eclesiástico, onde essas pessoas vão e fazem tudo o que eles mandam, e aí o herege sou eu que estou aqui falando a verdade. Engraçado, eu uma vez fui pesquisar o que as pessoas mais pesquisam, assim, e as pessoas têm muita dúvida sobre a coisa do dízimo, você acredita? Eu sei, porque eu estou falando disso há milhões de anos. Se você chegar lá no meu portal, no caifab.net... A palavra mais pesquisada é dízimo. Dízimo. E ele não começou outro dia. Ele já está lá há 20 e tantos anos, que só ali, antes disso, eu escrevi um livro, Uma Graça que Poucos Desejam, sobre dízimo, dinheiro, ofertas. No passado, em 1986, naquele tempo ainda havia crente na igreja. Milhares leram e entenderam, mas a maioria já morreu. Aí as novas gerações vão nascendo estupidificadas ao extremo, porque são filhos da internet, não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Então qualquer maluco que vem e diz qualquer coisa, eles embarcam. Existe uma bênção financeira, de alguma forma? Para o trabalho. Pro dízimo, não? Não. Nenhuma. Onde é que Jesus falou em dízimo? Ele só falou como recriminação em Mateus 23. Pro trabalho existe. Para o trabalho, sim. Sim. Trabalho é que traz E por dinheiro. ser generoso, né, Caio? Aquele que dá ao pobre a Deus empresta. Isso. Tem a bondade e a misericórdia de Deus, o carinho, a afinidade, a amizade de Deus com o ser humano generoso, justo, misericordioso. E isso acontece toda hora. Eu experimento isso minha vida inteira. Sim. E antes de mim, meus pais experimentaram. De modo que eu estou vendo isso acontecer antes de ser na minha vida, na vida dos meus pais, há quase 100 anos. Então eu sei o que eu estou dizendo pela Bíblia e pela prática da minha vida. Agora, eu trabalho. E eu trabalho como um estivador do Evangelho desde 18 anos de idade que eu trabalho. Arduamente, Trabalho. Desafio qualquer um que tenha trabalhado mais do que eu. E aí eu não estou sendo arrogante. Eu só estou usando as palavras de Paulo. Pois nenhum dos demais apóstolos que me precederam trabalharam tanto quanto eu. Nenhum deles se compara ao meu esforço, ao meu trabalho. E eu vou morrer trabalhando. Eles vão ficar com raiva do que eu estou dizendo, mas eles vivem ali na mamata, para lá e para cá. Sim. E eu não estou nem aí para o que eles pensam a meu respeito, eu estou falando a verdade em Cristo. Caio, como que você vê esse papo dos dons, se os dons cessaram, se os dons não cessaram? Não cessaram, porque eu continuo orando pelas pessoas e os dons estão presentes. Eu falo em outras línguas. Eu só não fico fazendo propaganda disso. Eu faço como Paulo mandou, em 1 Coríntios 12. Entra no teu quarto. Fala em secreto com teu pai que está em secreto. Na intimidade. Minha mulher fala em outras línguas. Minha mãe falava em outras línguas. E agora, nas igrejas que eu pastoreei, estava cheio de gente que falava em outras línguas, obedecendo a doutrina do Novo Testamento. Porque aquilo não é para ser público, é para ser privado, é uma muleta, é uma terapia pessoal para o extravasamento do seu inconsciente, com aquilo que você não tem nem verbo para expressar. As línguas são uma comunicação transverbal. Quando você está em alegria, é uma espécie de
Orgasmo espiritual do ser, quando você está em tristeza e depressão, é uma linguagem que ultrapassa todo tipo de articulação de confissão do que você poderia expressar na angústia do seu ser, e você expressa. Não é para Deus entender, é só para você se aliviar no fato de que comunicou algo incomunicável.